No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre a dívida que o São Paulo tem atualmente com o Daniel Alves, o que há de verdade na possibilidade de Bruno Henrique ir parar na Arábia Saudita, Bruno Henrique atacante do Flamengo, novidades sobre o empate em 1-1 do Palmeiras com o Grêmio na noite desta sexta-feira. Para completar, te atualizo sobre Pará, lateral direito que pertence ao Santos e pode ter mais títulos do que Flamengo, Cruzeiro e Internacional na Libertadores da América, além de falar também a respeito do estado de saúde de Adilson Batista. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, tenho dois importantes pedidos. O primeiro deles, para vocês encherem de like o vídeo, é super fundamental porque quanto mais likes, mais o YouTube reconhece esse vídeo como um vídeo legal e ele recomenda para mais pessoas. Segundo ponto, para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Sei que é chato ficar pedindo, mas é bem importante para o canal, para que o canal possa continuar crescendo. Estamos a caminho de 1 milhão de inscritos e eu conto muito com sua ajuda, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Adilson Batista, ex-técnico de vários clubes do futebol brasileiro, só 52 anos de idade, teve um infarto e está internado em Curitiba, sua cidade natal. O estado dele é estável. Foi campeão brasileiro da Libertadores e Mundial como atleta, já como treinador. Esteve mais recentemente, o último trabalho dele foi no Cruzeiro, onde dirigiu, onde treinou o Cruzeiro até o começo do ano de 2020. Fiz outro dia uma live bem legal com o Adilson, super sincero, mostrando enorme identificação com o torcedor e com o Cruzeiro, também com o Atlético Paranaense, clube com o qual ele é sócio. Enfim, e o Adilson, a gente torce para que o Adilson melhore o mais rápido possível. A assessoria de imprensa do treinador escreveu o seguinte, abre aspas, informando que Adilson Batista sofreu um infarto ontem em Curitiba. Foi socorrido e fez alguns exames e foi transferido para o Hospital Cardiológico Constantini, onde fez 2 cateterismos. No momento ele está bem e em observação na UTI. Ele ainda deverá fazer uma nova cirurgia, fecha aspas. Toda a força do mundo, mais pronta a recuperação para o Adilson, que ele volte, fique bem e possa voltar mais para frente para o futebol. Bora falar agora sobre Pará, lateral direito que já foi super cornetado. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida de torcedor, falou mal do Pará. Eu, como comentarista, também já cornetei pra caramba o Pará, mas é preciso reconhecer a excelente temporada com a camisa do Santos. Mais do que isso, o Pará vai ter a oportunidade no próximo dia 30 de janeiro de se tornar tricampeão da Libertadores da América. Ele representa o Santos na final contra o Palmeiras e já conquistou 2 vezes a Libertadores, a primeira delas em 2011, naquele Super Santo de Neymar e companhia, e a segunda na temporada de 2019 com o Flamengo, onde ele tinha um papel bem menos importante, por exemplo, do que o papel que tem atualmente. O Pará faz uma temporada muito boa, muito legal, é titular absoluto mesmo com as boas performances do Madison, que é até mais artilheiro do que o Pará. O Pará andou fazendo, especialmente na Libertadores da América, jogos memoráveis. E até o torcedor do Santos que cornetou o retorno do Pará, em algum momento certamente o elogiou. Jogador de 34 anos de idade, que desde 2008 só joga em times grandes. Ele vestiu a camisa, por exemplo, do Santos, do Grêmio, do Flamengo e voltou para o Santos na temporada passada. Só para completar sobre o Pará, caso ele conquiste o título da Libertadores no próximo dia 30, sozinho terá mais conquistas da Libertadores da América do que Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, entre outros. O Flamengo, o Cruzeiro e o Inter têm 2 taças de Libertadores, o Palmeiras tem 1 taça, vários clubes brasileiros não têm essa conquista e o Pará pode emplacar sua 3ª conquista de Libertadores da América. Bora falar agora sobre Bruno Henrique, o que há de verdade na história de que o atacante do Flamengo pode ir parar no Al Hilal, time da Arábia Saudita. Informação que surgiu na própria Arábia Saudita. O site responsável pela divulgação dessa informação é o Al Bilad Daily. Ele divulgou que o Al Hilal tem a intenção de contratar o jogador do Flamengo e está disposto a pagar até 10 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 64 milhões de reais. Consultei uma fonte minha dentro do Flamengo para saber o que há de verdade nessa história. Essa pessoa assegurou que até o momento ninguém do Al Hilal procurou representantes do Flamengo para iniciar qualquer tipo de negociação. Vou dizer mais,
Também, de acordo com o Denis Ricardo, que é o representante do Bruno Henrique, ainda não há uma proposta oficial. Isso pode vir a acontecer nos próximos dias, mas até esse momento ninguém do Al Hilal procurou o Flamengo ou os representantes do Bruno Henrique, no caso o Denis Ricardo. De qualquer maneira, se a oferta for mesmo de 10 milhões de euros, não vai haver negócio. Já dá para cravar para vocês que o Flamengo vai recusar uma eventual proposta de 10 milhões de euros por entender que o Bruno Henrique tem um papel muito mais preponderante do que só esses 10 milhões de euros representariam. Não dá para imaginar que o Flamengo só venderia ou só faria negócio mediante pagamento da multa rescisória, que é de 35 milhões de euros. Essa não é uma verdade, embora o Flamengo, especialmente no momento em que o Benfica tentou a contratação do Bruno Henrique, o Flamengo bateu muito nessa tecla, de que só o negociaria por 35 milhões de euros, aí não é nem negociar, né? É fazer o depósito da multa e o clube é obrigado a liberar o jogador. É óbvio que se aparecer uma proposta de 18, 20 milhões de euros, vai haver negócio. Até porque o Bruno Henrique foi comprado bem mais barato do que isso. Custou 22 milhões de reais junto ao Santos e a cada ano que passa ele vai ficando mais velho, já não é um jogador novo. Mas por 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais já dá para cravar que não vai haver negócio. Só para arrematar essa história. O Bruno Henrique estaria na mira do Al Hilal desde a temporada passada. O Al Hilal foi adversário do Flamengo nas semifinais do Mundial de Clubes de 2019, é o mesmo time que tem o Cuéllar, ex-jogador do Flamengo. Bora repercutir um empate 1-1 entre Palmeiras e Grêmio no jogo que abriu a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Jogo disputado em plena noite de sexta-feira, para desespero daqueles que não gostam de futebol. Pois bem, o Palmeiras fez um excelente primeiro tempo, massacrou o Grêmio. Só não foi um primeiro tempo perfeito, porque perdeu muitos gols. Foram 2 bolas na trave, mais um caminhão de chances desperdiçadas e o Verdão terminou os 45 minutos iniciais vencendo por apenas 1-0, gol marcado pelo Rafael Veiga na construção de uma jogada que começa pelo lado esquerdo numa roubada do William Bigode. Veio o segundo tempo, o Palmeiras continuou melhor, até que o Renato Gaúcho começou a fazer mexidas e as entradas especialmente do Maicon e também do Luiz Henrique melhoraram o Grêmio. E foi assim que o Grêmio conseguiu construir no finalzinho da partida o gol do empate, o gol marcado por Diego Souza. Diego Souza que desperdiçou mais 2 grandes chances nos minutos finais do jogo, uma delas em cobrança de falta que o Everton faz uma excelente defesa e outra pouco antes disso em que ele sai cara a cara com o Everton e acaba parando mais uma vez no excelente goleiro do Palmeiras. Cheguei a contar para você outro dia a respeito do Everton, dono de um dos melhores custos-benefícios da história do Palmeiras, contratado por apenas 2 milhões de reais. Por que o empate acabou sendo ruim para os dois times, esse 1-1? Porque impediu que Palmeiras e Grêmio se aproximassem da parte de cima da tabela. Esse resultado manteve o Palmeiras na 6ª colocação com 48 pontos, 8 pontos atrás do São Paulo. O Verdão ainda tem um jogo a menos do que o Tricolor. Já o Grêmio ultrapassou o Flamengo e pulou para o 4º lugar, tem 50 pontos conquistados, mesmo número de jogos de São Paulo e Internacional, ou seja, o Grêmio está a 6 pontos do São Paulo e a 3 pontos do Internacional, o líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Como é que fica a partir de agora? Tem mais 2 detalhes curiosos. O Grêmio é o time que mais empatou no atual Campeonato Brasileiro, são 14 empates em 29 jogos. E o Palmeiras entrou com uma formação mista para essa partida, muito de olho nessa sequência de jogos bastante pesada. Tem jogo na segunda-feira contra o Corinthians, também válido pelo Campeonato Brasileiro. O Abel tinha uma série de desfalques para esse confronto contra o Grêmio. Além disso, ainda poupou o Scarpa e o Luiz Adriano, que entraram só no decorrer da partida. A tendência é que para a segunda-feira contra o Corinthians, o Palmeiras tem uma formação mais próxima do ideal. De qualquer maneira, mesmo com esse time misto, o Palmeiras conseguiu, enquanto teve fôlego, fazer um grande primeiro tempo. Faltou pontaria, faltou mais precisão. Como não aproveitou as chances criadas, acabou sofrendo esse empate. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva. Quero te contar quanto o São Paulo deve a Daniel Alves. E para chegar a essa história, quero contar desde o início. Uma pessoa do mercado, uma pessoa da minha confiança, uma fonte das mais antigas, outro dia me procurou para contar que o São Paulo hoje deve 14 milhões de reais ao Daniel Alves. O que eu fiz? Foi checar essa informação com o Elias Albarello, que era diretor financeiro do Tricolor até 31 de dezembro. Ou seja, é um cara super capacitado para avaliar essa dívida. Ele reconhece que o Tricolor hoje deve ao Daniel Alves, mas nas contas do ex-diretor financeiro do Tricolor, a dívida hoje é de 3 milhões de reais. E quando o Elias fala em 3 milhões de reais, ele se refere às dívidas que o São Paulo tem
em salários. Isso porque o São Paulo decidiu, com os atletas, fazer o pagamento de apenas 50% dos salários ao longo da temporada de 2020, desde o início da pandemia, e prometeu pagar os outros 50% a partir de março. Aí tem um bastidor importante. Daniel Alves, que é talvez a principal liderança do elenco do São Paulo, foi sempre contrário a esse pagamento de 50% dos salários somente a partir de março. Daniel Alves acabou precisando ser convencido de que essa era a única saída em relação à capacidade financeira do São Paulo, uma capacidade extremamente complicada. É um clube com enorme dificuldade de fluxo de caixa e que, com a perda de uma série de receitas em meio à pandemia, não se viu em outra possibilidade que não adiar esse pagamento de 50%. O Daniel não gostou desse adiamento do pagamento de 50%. Então hoje, São Paulo reconhece essa dívida de 3 milhões de reais. De onde surgiu o número dos 14 milhões de reais? Fui tentar entender um pouco melhor essa história e isso pode estar ligado ao fato de que quando o Daniel Alves foi contratado, São Paulo havia prometido, havia afirmado que buscaria no mercado parceiros para ajudar no pagamento de direitos de imagem. São Paulo até em algum momento chegou a afirmar ou revelar que tinha um acordo com a DAZN. Veio a pandemia e qualquer possibilidade de acordo com a DAZN foi por espaço. Daniel Alves seria uma espécie de garoto propaganda da DAZN. DAZN que inclusive perdeu espaço e hoje não tem mais capacidade financeira para fazer grandes investimentos e transmissões no futebol brasileiro. Com isso, o acordo entre DAZN, São Paulo e Daniel Alves foi por espaço e o tricolor não encontrou nenhum parceiro comercial para ajudar no pagamento dos direitos de imagem. E é a partir daí, dessa lacuna nos direitos de imagem, que pode ser que a dívida total do tricolor com o Daniel Alves seja de 14 milhões de reais. São Paulo não confirma esse valor, mas também não descarta dever uma grana superior aos 3 milhões de reais que eu citei agora há pouco. Só para completar, vou te falar que o Daniel Alves, 37 anos de idade, 45 jogos e 7 gols na atual temporada, é um dos principais destaques do tricolor em 2020/2021, tem para receber, daqui até o fim do contrato dele, mais 39 milhões de reais. Vou repetir. Daniel Alves vai receber, daqui até o fim do contrato dele, que é em dezembro de 2022, mais 39 milhões de reais. Isso porque o Daniel embolsa 1,5 milhão de reais por mês entre salários, direitos de imagem e outras bonificações. São Paulo não tem conseguido pagar os vencimentos do Daniel Alves em dia e não sei até que ponto isso pode determinar a saída do Daniel. Ele parece estar lidando bem com todas as dificuldades do São Paulo, pelo menos até hoje, nunca reclamou de forma pública a respeito do assunto. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve o problema agora mesmo. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa também o sininho para passar a receber notificações a cada vídeo novo ou live. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais como membro do canal do Nicola. Entre elas, participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, tem liga exclusiva do Cartola FC, tem participação em lives só para membros, enfim, tem bastante coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Tchau, tchau!